Retomando então a nossa resolução das questões da prova do colégio de 2019, vamos agora à questão 21. Questão 21 retoma a questão da segurança dos meios de contraste. Uma criança que apresenta hipotensão grave com taquicardia após infusão de meio de contraste iodado, qual procedimento a seguir não deve ser instituído? A. Elevação dos membros inferiores em pelo menos 60 graus. B. Oxigênio por máscara. C. Infusão venosa de líquidos. D. Monitorização de dados vitais. E. Administração de atropina. Essa questão também é um conhecimento do dia a dia, um conhecimento farmacológico. Veja que o paciente tem hipotensão grave com taquicardia, ou seja, as nossas medidas têm que buscar elevar a pressão arterial. Então funciona se você elevar os membros inferiores, oxigênio por máscara é meio que padrão quando você tem uma reação grave, infusão venosa também vai ajudar, monitorização de dados vitais é óbvio, e administração de atropina que não faz sentido, né? Porque daí você vai bloquear ainda mais a resposta adrenérgica e a atropina vai levar a uma redução da pressão arterial. Então é um contrassenso. Essa questão aqui, então, você faria adrenalina, não faria atropina. Mas é interessante que vocês sempre prestem atenção, porque quando vocês verem atropina, não marquem direto que está errado. Existem algumas situações que a gente vai usar atropina. Eu lembro que quando eu era R1, eu acho que eu até errei uma questão, porque pensei besta assim, e acabei marcando direto a atropina como errado, mas era um paciente que tinha manifestações adrenérgicas, ele tinha acho que taquicardia e hipertensão. Então essa é uma das poucas exceções que você não vai usar adrenalina, você vai usar atropina. Mas basicamente sempre leiam a questão com atenção e tentem raciocinar em termos de sistema adrenérgico, bloqueio versus estimulação. E vocês daí vão acertar a questão. Questão 22. Paciente do sexo feminino de 4 anos de idade, com febre, disfagia, estridor, rigidez de nuca, como na imagem a seguir. Baseada nessa imagem, qual o diagnóstico mais provável? Sem nem ler as alternativas, vamos primeiro interpretar a imagem. A gente vê que o que tem de errado, vejam como tem um grande aumento da espessura do componente de partes moles no tecido pré-vertebral e parafaríngeo. E a grande característica que chama a atenção na imagem é que aqui a gente tem focos de gás, essas bolinhas aqui de baixa densidade, que são iguais ao ar que está dentro da traqueia. Então, se a gente tem um aumento de partes moles retrofaríngeo com focos de gás, isso aqui é um abscesso até que se prove o contrário. Então, vendo as alternativas, linfoma não faz muito sentido, e epiglotite não faria uma alteração tão focal com gás, é uma alteração mais centrada na epiglote, abscesso retrofaríngeo, laringotraqueite aguda e amidalite aguda. A amidalite aguda também a gente não veria uma amidalite não complicada fazendo essa alteração. Então aqui o abscesso retrofaríngeo, por causa do aumento de partes moles, que até reduz a amplitude da coluna aérea, e por causa dos focos de gás também. Questão 23, essas questões sobre a segurança do paciente, elas sempre caem, todo ano tem uma questão, e geralmente elas não são muito difíceis. O que é correto afirmar? A identificação do paciente em ambientes ambulatoriais é desnecessária, estranho, né? Os eventos adversos no processo de assistência à saúde são infrequentes, também não faz muito sentido, devem acontecer com certa frequência, por isso que o colégio cobra essa pergunta da gente. C. É boa prática utilizar a sigla NI nas pulseiras de pacientes não identificados, também parece algo que seja muito seguro. A dupla secagem das doses prescritas é procedimento muito desejável? Acho que sim, né? E o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de meios de contraste deve ser aplicado por norma apenas em estabelecimentos hospitalares. Também não faz sentido, né? Em clínicas ambulatoriais você tem que ter o mesmo cuidado para não trocar paciente, não trocar medicação. Então, em linhas gerais, é isso que eles perguntam nesse tipo de questão. E aqui realmente a resposta certa é a letra D, que é a que mais faz sentido. Questão 24 é uma questão puramente anatômica, sempre vai cair pelo menos uma questão de anatomia básica. O ligamento venoso do fígado divide os segmentos A, 1 e 2, B, 2 e 3, C, 5 e 8, D, 2 e 4, E, 4A e 4B. Eu não vou gastar muito tempo nessa questão, porque tem uma aula aqui no canal que fala especificamente da divisão dos segmentos hepáticos. Se vocês lembrarem rapidamente, os grandes separos são as veias hepáticas, que separam os segmentos entre si, e o plano da veia porta, que separa os segmentos superiores e segmentos inferiores. E o lobo caudado ele é separado dos outros segmentos através justamente do ligamento venoso do fígado. Então aqui tudo que tem, como a gente sabe que o lobo caudado é o segmento 1, a gente pode eliminar tudo que não tem segmento 1 e com isso já chega na resposta correta. Então o ligamento venoso do fígado, ele separa o lobo esquerdo do lobo caudado, o segmento 1 é o próprio lobo caudado, o segmento 2 está no lobo esquerdo do fígado, então essa é a resposta correta. Isso vocês podem revisar na aula de anatomia de segmentação hepática depois. Questão 25. Assinale a alternativa que mais provavelmente corresponde a uma lesão da mucosa esofágica. Essa também não é uma questão tão radiológica, é uma questão mais patológica.
Então, A, lipoma, B, hemangioma, C, giste, D, pólipo fibrovascular e carcinoma de células escamosas. Essa é uma questão que, mesmo que você não tenha muita certeza, a gente consegue meio que inferir a resposta correta quando a gente pensa na estratificação histológica do tubo digestório, né? Então a lesão da mucosa tem que ser uma lesão que está relacionada à luz no estômago, né? A gente vê que, por exemplo, lipoma, hemangioma, giste, essas são lesões que crescem geralmente na parede, então elas são mais relacionadas às porções mais externas, né? Ou submucosa, muscular, serosa, não são lesões que protruem ou se originam da luz do órgão, né? Então aqui, mesmo que você não tivesse certeza, provavelmente a gente não marcaria nenhuma dessas três alternativas. O pólipo fibrovascular, essa é uma alternativa um pouco mais difícil, pode gerar um pouco de dúvida, né? Porque também é uma lesão superficial que protrui para a luz. E o carcinoma de células escamosas. Então você poderia ficar em dúvida entre essas duas alternativas aqui. Aqui eu trouxe essa é a resposta correta, era o carcinoma de células escamosas. Eu trouxe uma referência para explicar a questão do pólipo fibrovascular. Na verdade, histologicamente, o pólipo fibrovascular é uma lesão da submucosa. Então é até uma lesão incomum, não é muito frequente, mas ele se origina da submucosa, não é da mucosa. E o carcinoma de células escamosas, ela se origina do epitélio, né, que é a camada mais superficial, que faz parte da mucosa. Então por isso que é a resposta correta nessa questão número 25. Questão 26. A respeito do volvo gástrico, é correto afirmar: A. É mais comum no paciente jovem. B. O tipo organoaxial é usualmente resultado de uma grande hérnia hiatal paraesofágica. C. O volvo mesentero-axial possui melhor prognóstico e é o tipo mais frequente. D. Os volvos gástricos não são capazes de causar obstrução do trânsito alimentar. E. A rotação no volvo gástrico organoaxial não ultrapassa 180 graus. Essa aqui é uma questão um pouco complicada para quem não está familiarizado com o volvo gástrico, então eu trouxe uma revisão bem rapidinho para vocês. Quando a gente fala de volvo gástrico, existem basicamente dois tipos, o tipo organoaxial e o mesentero-axial. Falando primeiro do organoaxial, é o tipo mais comum se você considerar toda a população. Se você considerar só o subtipo que ocorre nas crianças, daí é outro tipo, o mesentero-axial. Mas se pegar a população geral, o organoaxial é mais comum. E se você pegar só os adultos, também é o tipo mais comum. Nesse caso, o estômago roda ao redor do eixo longo. Então seria nesse sentido aqui, no sentido crânio-caudal, não no sentido transverso. Esse tipo que está associado com hérnia paraesofágica, então aqueles pacientes que têm grandes hérnias têm um risco maior de desenvolver esse tipo de volvo e pode fazer uma rotação tanto completa, ou seja, 180 graus, você dobra completamente o estômago sobre si próprio, ou podem ter graus incompletos, rotações menores que geralmente têm um prognóstico um pouquinho melhor. Já o outro tipo, que é o tipo mesentero-axial, esse é mais comum na criança, ele se diferencia do organoaxial justamente pelo eixo de rotação. Enquanto o organoaxial estava rodando no eixo longo do estômago, aqui vai ser no eixo curto. E esse tipo está associado a um pior prognóstico. Então, agora que a gente deu essa revisão rápida, o volvo gástrico é mais comum no paciente jovem? Não. Se a gente pegar só o subtipo mesentero-axial é mais comum na criança, mas em geral o volvo gástrico é mais comum em pacientes mais velhos. O tipo organoaxial é usualmente resultado de uma grande hérnia hiatal paraesofágica. Sim, a gente acabou de ver isso, né? Tem uma associação com a hérnia paraesofágica. O volvo mesentero-axial possui melhor prognóstico? Não, não possui melhor prognóstico e é o tipo mais frequente. Não, só se estiver falando da criança, mas aqui na população geral não é o mais frequente. Os volvos gástricos não são capazes de causar obstrução do trânsito alimentar? Não, eles são capazes, né? Então tá errado. E a rotação do volvo gástrico organoaxial não ultrapassa 180 graus. Isso é falso, ele é possível que ultrapasse 180 graus em pacientes que têm rotação completa. Então nesse caso aqui, a alternativa correta, alternativa B. Uma questão de tórax, demorou, mas agora a gente vai começar a ver algumas questões de tórax. A imagem é seguinte de um paciente de 48 anos com tosse esparsa. Qual é o diagnóstico mais provável? Então, analisando essa imagem aqui, sempre lembre-se de ver a simetria da transparência dos pulmões. Né? Mediastino, nada que chame muito a atenção. Restante de partes moles, essa cúpula diafragmática esquerda um pouco elevada, então já tem que olhar no pulmão com atenção, porque quando você tem uma cúpula elevada, tem que procurar algum sinal de redução volumétrica do pulmão. E quando a gente olha a transparência dos pulmões, vejam que esse ápice pulmonar esquerdo tem uma grande redução da transparência, está praticamente completamente opacificado, e também está apresentando redução volumétrica. Aqui acho que a gente até consegue ver um pedacinho da cisura tracionada,
e veja que aparentemente tem umas imagens aéreas mal delimitadas no interior que podem ser escavações. Vejam que o hilo esquerdo também está tracionado para cima por causa dessa redução volumétrica do lobo superior esquerdo. Então a gente tem sinais de perda volumétrica do lobo superior esquerdo, contração do hilo e algumas imagens mal delimitadas que parecem escavações. Então, se a gente tem isso num paciente na epidemiologia do nosso país, a nossa primeira hipótese diagnóstica tem que ser a tuberculose. Vamos ver as nossas alternativas. Fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar predominando dos lobos superiores não é muito comum, poucas doenças fazem isso, né? E aqui também é muito assimétrico. Geralmente a fibrose pulmonar, além de basal, ela tende a ser simétrica. Talvez tenha algumas opacidades mal delimitadas aqui nesse lobo superior direito. Se a gente fizer uma tomografia, deve ter algumas alterações crônicas aqui também. Mas essa simetria também é um pouco estranha para a fibrose pulmonar. Uma fibrose pulmonar pura. Pneumonia criptogênica e organização. Aqui não tem muita coisa que lembre. Tuberculose pulmonar, que vai ser a resposta correta. Hipertensão arterial pulmonar. Na radiografia, o que a gente procura para hipertensão arterial pulmonar é o aumento do calibre do tronco da artéria pulmonar. Aqui a gente está bem difícil de ver a margem do tronco da artéria pulmonar, porque o hilo está tracionado, seria mais ou menos por aqui, mas não está tão proeminente assim, então eu não pensaria nesse diagnóstico. E sarcoidose pulmonar. Sarcoidose pode fazer fibrose predominando os lobos superiores, mas a sarcoidose geralmente é mais bilateral. Aqui tem uma marcada preferência para o lobo superior esquerdo, né? E em termos epidemiológicos também é muito mais provável que isso seja uma tuberculose do que uma sarcoidose. Então, dessa radiografia, aqui eu fiz até uma imagem um pouquinho melhor, então a gente vê aqui de novo essas imagens radiolucentes no interior, que são escavação, toda essa alteração, essa opacificação aqui do lobo superior esquerdo com redução volumétrica, que gera tração do hilo e elevação da cúpula diafragmática esquerda, e talvez algumas alterações crônicas aqui no lobo superior direito também. Então nós ficamos com a resposta de tuberculose pulmonar. Questão 28, uma questão de contrastado que não tinha aparecido ainda. Paciente de sexo masculino, 65 anos, com diminuição do jato urinário, faz uma uretrocistografia retrógrada e temos essa imagem aqui. Qual a melhor interpretação desse achado? A. Redução do calibre da uretra membranosa, configurando a estenose. B. Dilatação da uretra peniana, configurando megauretra. C. Irregularidade da uretra peniana, configurando a sequela infecciosa. D. Abertura reduzida do colo vesical, configurando a estenose. E. Avaliação da estenose da uretra posterior na fase retrógrada não é possível. Então, lembrar da uretrocistografia, a gente dá uma olhada na uretra peniana, damos uma olhada na uretra posterior, que engloba a uretra membranosa e prostática. Quando você está injetando de forma anterógrada, quando você está injetando o contraste, as porções posteriores da uretra, tanto a membranosa quanto a prostática, elas aparentemente são um pouco reduzidas, né? Vejo que ela é um filetinho aqui. Esse paciente parece ter um grau de aumento da próstata, porque o assoalho vesical aqui está sendo abaulado. Veja que a gente não tem essa convexidade aqui nos contornos da bexiga. Mas o pulo do gato dessa questão, aqui a gente está na fase retrógrada, né? Eu acho que eu falei anterógrada agora há pouco, mas não, a gente está fazendo injeção retrógrada, né? Mas enfim, quando a gente faz injeção retrógrada do meio de contraste, você não está autorizado a falar nada sobre a uretra posterior. A uretra posterior ela só é avaliável na fase de micção, porque é quando vem o estímulo para relaxar essa uretra e daí a gente vai conseguir ver a patência e o calibre verdadeiro dela. Então, quem fez a questão queria avaliar se vocês tinham conhecimento, se vocês tinham essa noção. Então, a gente não pode falar nada da uretra posterior na fase retrógrada, somente na fase miccional. Porque aqui pode parecer que está fechado, mas é simplesmente porque a gente está injetando contraste de forma retrógrada. Quando o paciente tiver o estímulo miccional, vai abrir normalmente. Então aqui, como a gente não tem fase miccional, a gente não pode falar nada da uretra posterior. Questão 29. Analise o caso clínico a seguir. Paciente obeso de 15 anos de idade, com um quadro de cólica nefrética, faz uma TC que evidencia um cálculo de 5 mm e atenuação de 800 UH no ureter médio direito. Já teve 3 outros episódios semelhantes nos últimos anos. Para o segmento por imagem do cálculo, é correto afirmar. A. A radiografia simples do abdômen é útil no segmento de cálculos densos. B. Ultrassonografia é o padrão ouro devido ao biotipo do paciente. C. Formadores crônicos de cálculos devem sempre realizar controles por tomografia. D. A ressonância magnética é o método de escolha por não envolver radiação ionizante. E. Cintilografia com DTPA é o método de escolha no segmento. Essa é uma questão interessante porque cobra o conhecimento do manejo de cálculos no dia a dia. Então ele já colocou aqui que é um paciente obeso de 15 anos de idade. Duas coisas importantes. Obeso, que vai dificultar no ultrassom. A gente sabe que é difícil
ver cálculos desses pacientes são mais fortinhos. 15 anos de idade, paciente jovem, ou seja, a gente tem que se preocupar bastante com radiação. A radiografia simples do abdômen é útil no segmento de cálculos densos? Sim, ela é útil. Se você consegue ver o cálculo no raio-x, você pode fazer o segmento com o raio-x para ver se esse cálculo vai ser eliminado ou não. E além disso, você vai estar usando pouca radiação ionizante, o que é interessante no caso desse adolescente. Então essa alternativa está correta. Ultrassonografia padrão ouro devido ao biotipo? Não, ele é fortinho demais para ultrassonografia, não seria muito bom. Formadores crônicos de cálculos devem sempre realizar controles por tomografia? Nem sempre. A gente vê na prática que os urologistas gostam de fazer tomografia, mas a gente se preocupa bastante com radiação ionizante, principalmente esse paciente de 15 anos. Se ele for fazer tomografia a vida inteira, isso vai ser um risco para ele. Ressonância magnética é um método de escolha, pois não usa radiação ionizante. Não usa radiação ionizante, está certo, até seria um bom método, exceto que a ressonância magnética não é bom para detecção de cálculos renais. Né? A ressonância magnética tem suas limitações na variação de calcificações, e principalmente esses cálculos pequenininhos, menores que 10 milímetros, 5 milímetros por aí, a gente às vezes não enxerga na ressonância magnética. Na verdade, nem é esperado que você veja na ressonância magnética. Vocês não vão ver ninguém fazendo ressonância magnética para controle de nefrolitíase, salvo em situações muito pontuais, gestantes, principalmente. Mas então aqui a gente não. Ressonância magnética não é um método muito utilizado para avaliação de nefrolitíase e por isso essa alternativa está errada. E cintilografia com DTPA, cintilografia a gente pede mais para avaliação da função renal. Pacientes que têm cólica, que têm nefrolitíase de repetição, uma história crônica com essa doença, que às vezes vão perdendo função renal, a gente faz esse exame. Mas é um exame que usa muita radiação e por isso que a gente não é um método de escolha no segmento. Então a resposta correta aqui é que a radiografia, a gente não vai jogar fora a radiografia ainda tem utilidade hoje em dia. Questão número 30, outra questão de contrastado. Paciente de 5 anos de idade com retrocistografia miccional por causa de infecções de trato urinário de repetição. Então esse exame aqui foi uma uretrocistografia miccional. Lembre-se que na uretrocistografia a gente cateteriza a uretra, injeta meio de contraste, ele tem que encher a bexiga. O normal é que a gente enxergue somente a bexiga cheia de contraste. Quando a gente enxerga essa alteração aqui, quando a gente vê que reflui contraste lá para cima, isso é um achado patológico. Isso aqui é refluxo vésico ureteral. E é isso que era cobrado de vocês nessa questão. Mas além disso, tem um outro ponto importante que é a questão da graduação. Você ver a severidade do refluxo vésico ureteral. Então, dessas alternativas, drenagem normal dos ureteres? Não, tem que ter alguma alteração desses ureteres porque eles têm refluxo. Duplicidade do sistema coletor? Veja que a gente não enxerga nenhum sinal de duplicidade. Aqui tem só uma pelve renal drenando para um ureter que vai até lá embaixo. Do outro lado, a mesma coisa. E daí, letra C e letra D falam de refluxo vésico ureteral, que estão corretos, mas daí tem que dizer se é grau 1 ou se é grau 2. Estenose do colo vesical não faz muito sentido, aqui a gente vê a bexiga bonitinha. Estenose do colo vesical, o ideal é que a gente avalie na fase miccional, né? Porque é o mesmo raciocínio da uretra que a gente conversou. No momento do estímulo da micção, que ela vai abrir e a gente vai conseguir dizer se está patente e se está com o diâmetro correto. Essa imagem aqui que vai fazer a gente acertar a questão, que é a questão da graduação do refluxo vésico lateral. Então é normal, o normal é que não haja refluxo, o contraste fique só na bexiga. No grau 1, o contraste sobe ao longo do ureter, mas não alcança a pelve renal. No grau 2, ele chega à pelve renal, mas não gera nenhum tipo de distorção dos cálices. No grau 3, ele chega na pelve renal e chega nos cálices, mas de novo não causa nenhum tipo de distorção dos cálices. Pode gerar um pouquinho de dilatação, mas não gera distorção. No grau 4, vai alcançar a pelve renal, alcançar os cálices, vai ter dilatação, uma dilatação com tortuosidade, tanto do ureter, e além de alcançar os cálices renais, vai gerar deformidade dos cálices, mas sem perda das impressões papilares. E no grau 5, que é o grau mais severo, a gente tem a perda dos fórnices e uma acentuada dilatação do ureter e dos cálices renais, gerando esse aspecto que a gente chama de dórico mega ureter, um ureter bastante dilatado e tortuoso. Nesse caso aqui, então a gente vê que o contraste seria entre o grau 1 e o grau 2. É só lembrar que o grau 1 não chega até a pelve renal. Como aqui chegou na pelve renal dos dois lados, aqui seria pelo menos um grau 2. E é por isso que a alternativa correta é a letra D, refluxo vésico ureteral grau 2. Questão número 31. Em uma orquite não complicada, qual dos achados ultrassonográficos a seguir é frequentemente encontrado? A. Velocidades diastólicas aumentadas das artérias intratesticulares. B. Hipofluxo vascular generalizado no testículo acometido. C.
aumento da ecogenicidade testicular, D, presença de microcalcificações e ictasia tubular da rede de testes. Essa é uma questão interessante porque ela cobra conhecimentos tanto da ultrassonografia quanto do Doppler no paciente com um processo infeccioso, como orquite, né? Eu vou começar falando dessas duas alternativas aqui. A ictasia tubular da rede de testes não tem nada a ver com infecção, né? Esse achado que a gente vê na ultrassonografia de vez em quando, que são esses canais, essas estruturas anecoicas circulares, dilatadas no interior do testículo, que é frequente em homens de mais idade, principalmente aqueles que fizeram vasectomia, mas que não tem associação nenhuma com o processo infeccioso, então não seria a alternativa correta aqui. E essas microcalcificações do testículo são essas imagens ecogênicas que a gente observa dentro do órgão, que estão associadas a essa doença conhecida como microlitíase testicular. Uma doença meio controversa, tem algumas pessoas que acham que tem associação com um maior risco de desenvolvimento de neoplasia e fala que tem que fazer seguimento. Outros autores falam que isso é um conhecimento ultrapassado, que não é bem assim. Isso também é controverso, mas pode aparecer na prova alguma vez, então eu trouxe as imagens aqui só para quem não está familiarizado. O mais importante talvez nessa questão seja a questão da análise do Doppler. Então eu trouxe aqui para vocês dois comprimentos de onda, só para vocês lembrarem. Sempre que a gente está analisando uma estrutura ao modo Doppler, a gente tem que prestar atenção na sístole e na diástole. Quando você tem um fluxo de baixa resistência, a diástole tende a ser alta. Vejam que a diástole tende a estar não muito afastada da sístole. Claro que o pico sempre vai ser o pico de velocidade sistólico, porque quando a velocidade é maior, e na diástole sempre vai estar um pouco mais baixo. Mas quando você tem um fluxo de baixa resistência, a diferença entre a sístole e a diástole não é tão grande assim. Agora, quando você tem um fluxo de alta resistência, conforme vai aumentando a resistência, a diástole vai ficando mais baixa e vai se aproximando da linha de base, e às vezes pode até inverter. Você tem uma velocidade diastólica abaixo da linha de referência. Isso aqui indica um fluxo com uma resistência extremamente alta. Então, quanto menor resistência, mais próxima a diástole vai estar da sístole e mais alta vai estar a diástole. Esse é o conhecimento que vocês tinham que ter nessa questão e basicamente para qualquer questão de Doppler. Quando você tem uma alteração infecciosa, a tendência do corpo é aumentar o fluxo sanguíneo. Para aumentar o fluxo sanguíneo, você vai ter velocidades mais altas e índices de resistência mais baixo. Então, as velocidades diastólicas vão estar aumentadas nas artérias intratesticulares. Por quê? Porque você está tentando fazer mais sangue chegar lá, para chegar mais sangue, menor índice de resistência e velocidades diastólicas mais altas, ou seja, mais perto aqui do pico de velocidade sistólico, diástole mais alta. Isso aqui é o contrário, isso aqui a gente vê no aumento de resistência. E por fluxo vascular? Não, porque a gente precisa de mais sangue chegando. E aumento da ecogenicidade testicular? Não, o que acontece é redução da ecogenicidade, o testículo fica mais escuro, menos ecogênico. Questão 32, uma questão puramente física, de novo de física do ultrassom. Distância percorrida pela onda sonora num ciclo chama-se A, pulso, B, frequência, C, amplitude, D, comprimento de onda e intensidade. Essa questão é meio que física do ensino médio, na verdade, né? Lembrar que a distância percorrida pela onda sonora em um ciclo é chamada de comprimento de onda. Tentei fazer uma onda aqui para vocês lembrarem, não ficou muito bonito, mas é o movimento completo da onda até ela voltar a repetir esse movimento, e isso aqui a gente chama de comprimento de onda. Então essa aqui é a alternativa correta. Amplitude tem a ver com a sua magnitude no sentido crânio-caudal, né, de cima para baixo. Frequência tem a ver com o tempo que ela leva para fazer o movimento completo. Então essas outras alternativas não fazem sentido. Questão 33. Paciente do sexo masculino de 18 anos de idade realiza TC sem contraste para o quadro de dor lombar direita crônica, como apresentado nas imagens a seguir. Nesse caso, qual é a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta a ser adotada? Então, a gente vai analisar essas imagens aqui. Paciente com dor lombar crônica. Vejam que a gente tem essa grande dilatação da pelve renal do lado direito. Toda essa estrutura hipodensa, arredondada, que se origina do seio renal, é uma pelve renal dilatada. Comparem com o outro lado, essa aqui é a pelve renal normal. Mas vejam que essa pelve renal não está acompanhada de uma dilatação do ureter. Vejam que a gente vê a bexiga aqui embaixo, mas não vê um ureter dilatado, o que indica que provavelmente o fator obstrutivo está ao nível da junção uretero-piérica. Se fosse um refluxo, se fosse uma obstrução mais baixa, a gente teria um pouco de dilatação do ureter também, que é algo que a gente não vê. Então, o paciente com dor lombar crônica e uma pelve renal bastante dilatada, somente na pelve, sem dilatação ureteral, isso aqui é provavelmente uma estenose de Jupe. E a nossa alternativa correta, então, é essa aqui. Estenose de Jupe deve-se indicar tomografia para avaliar a fase escritora. Isso poderia ser um cisto parapiélico? Até poderia ser, mas o que está estranho para o cisto parapiélico é que a gente precisaria ter imagens dinâmicas para correr,
e ver se isso aqui está se comunicando com o restante do sistema coletor, né? O cisto parapiérico não se comunica com o restante do sistema coletor. Também está estranho pelo tamanho dessa estrutura aqui, sem a gente conseguir identificar a pelve renal, o que indica que provavelmente essa é a própria pelve renal. Carcinoma uroterial, não, carcinoma uroterial é diferente, ele tem um componente sólido, pielonefrite xanthogranulomatosa e carcinoma de células renais. Eu trouxe essas imagens aqui só para vocês verem como são imagens diferentes. Uma pielonefrite xanthogranulomatosa geralmente vai ter um cálculo renal obstrutivo e cálices dilatados por conteúdo hipodenso. Faz esse aspecto a gente chama de pata de urso. O abscesso ele é uma imagem bastante heterogênea, com centro hipodenso, e o tumor, principalmente o tumor uroterial, vai ser uma falha de enchimento com realce pelo contraste, ou seja, um componente sólido dentro da pelve renal. Então, imagens bem diferentes da imagem que a gente tem aqui. Questão número 34, caso clínico. Paciente, sexo feminino, 25 anos, com quadro de dor lombar direita, febre e náuseas há 4 dias. Exame de urina demonstrando perfil infeccioso. Realizou-se uma tomografia de abdômen, uma fase única, uma fase portal pós-contraste que se encontra normal. Sobre esse caso, o cenário alternativa correta. A. Deve ser complementada com a fase excretora, pois é a fase mais importante para o diagnóstico de pielonefrite. B. Deve ser realizada nova injeção de contraste complementada com fase córtico-medular, pois é a fase mais importante para a avaliação das vias urinárias. C. Uma vez que o foco é a pesquisa de complicações relacionadas à pielonefrite, não se deve irradiar a paciente de novo. D. Deve ser realizada uma fase tardia para o cálculo de washout. E deve ser complementada com ultrassom, uma vez que esse método possui maior sensibilidade para o diagnóstico de pielonefrite. Essa é uma questão que também cobra conhecimento de segurança radiológica, né? Sempre tem uma questão com o paciente, principalmente jovem assim, provavelmente eles querem que você raciocine na questão vale a pena repetir exame ou não vale a pena repetir exame. Se é uma paciente de 25 anos que fez um exame que se encontra normal, mesmo que ela tenha um exame de urina com perfil infeccioso, isso não descarta que tenha um processo infeccioso, uma pielonefrite, certo? Agora, se clinicamente você já tem diagnóstico de pielonefrite, vale a pena você repetir esse exame? Só para ter uma comprovação? Uma paciente do sexo feminino de 25 anos de idade, provavelmente não vale a pena, né? O diagnóstico já foi feito pelos outros exames, demonstrando que ela tem um perfil infeccioso, né? Então, provavelmente, se a gente repetisse a tomografia, ia ser só para uma confirmação, mas com uma quantidade muito maior de radiação do que verdadeiramente é necessário, né? Todas essas alternativas aqui que falam em repetir, talvez do ponto de vista acadêmico não estejam erradas, mas do ponto de vista prático, pensando numa paciente jovem, não seria uma decisão muito correta, né? Uma vez que o diagnóstico já está fechado. Então, a alternativa correta aqui, uma vez que o foco é a pesquisa de complicações realizadas à pielonefrite, não se deve irradiar o paciente de novo. O mais importante, a gente já sabe que essa paciente ela não tem nenhuma complicação. Como o exame estava normal, a gente sabe que não tem nenhum abscesso, não tem nenhuma trombose de veia renal. Por mais que não tenha confirmado o diagnóstico pela nefrite pela imagem, às vezes a gente não vê na imagem mesmo. Mas se o perfil é infeccioso, como eles dizem, a clínica é soberana. A gente não vai ficar irradiando só para comprovar por imagem que tem infecção se o diagnóstico já está fechado. Então essas outras alternativas aqui que pedem outras fases não fazem muito sentido. Aqui eu só trouxe 2 imagens para vocês verem então o que a gente esperaria numa pielonefrite na tomografia seria uma imagem parecida com essa. O rim esquerdo está realçando bonitinho, o rim direito a gente vê como existem essas áreas de menor realce, fazendo esse aspecto de nefrograma estriado, principalmente essas áreas mais escuras aqui, que indicam que tem um processo inflamatório ocorrendo. Então, se a paciente tivesse feito a tomografia e tido essa imagem, daí acabou a discussão. Definitivamente é uma pielonefrite, não tem mais o que a gente se preocupar. E o importante, sempre que a gente tem achados assim, é procurar achados acessórios que indiquem alguma complicação. Essa é uma imagem de um outro paciente, que além de a gente ver essas imagens aqui, hipodências mal delimitadas que indicam processo inflamatório, tem uma grande imagem hipodência circular, sem realce pelo meio de contraste no seu interior, que provavelmente indica um abscesso, e além disso tem uma grande falha de enchimento na veia renal. Então esse é um paciente com 2 complicações, um paciente com abscesso e com trombose da veia renal esquerda. Um dos objetivos da tomografia nesses pacientes infectados também é descartar complicações, como a gente viu nessa questão anterior. Mas como o paciente não tinha nada disso, não tem por que ficar repetindo o exame numa paciente jovem. Questão 35. Em relação às glândulas paratireoides. Quando normais, são facilmente identificadas pelo ultrassom. Quando aumentadas, as glândulas inferiores são geralmente visualizadas posteriormente à tireoide. As glândulas de grandes dimensões são geralmente homogêneas e têm aspecto ovalado e hiperacogênico. O hiperparatireoidismo primário, na maioria dos casos, é decorrente de insuficiência renal crônica.
O adenoma frequentemente envolve 3 ou 4 glândulas. A avaliação das glândulas paratireoides, o ultrassom é um bom exame para a gente avaliar a glândula paratireoide, mas às vezes a gente não consegue identificar o fator causal. Se você tem um paciente com hiperparatireoidismo confirmado laboratorialmente, hipercalcemia, aumento do PTH, tudo mais, normalmente o primeiro exame que eles pedem ou é uma cintilografia para tentar achar um adenoma captante, ou vão direto para o ultrassom para ver se a gente detecta uma hiperplasia ou um adenoma. O adenoma, geralmente, como ele é um tumor, ele vai afetar somente uma das glândulas, então a gente já elimina essa alternativa aqui. Em uma paratireoide normal, uma paratireoide não está aumentada, dificilmente ela vai ser vista no ultrassom. Se você for um ultrassonografista muito capaz, um paciente com uma janela acústica muito boa, às vezes você até consegue ver, mas não é infrequente que a gente não encontre a glândula paratireoide. E quando a gente encontra uma paratireoide, principalmente uma paratireoide hipertrofiada ou até um adenoma, geralmente ele vai ser hipoecogênico, hipoecoico escuro. Então, a resposta correta aqui. Quando aumentadas, as glândulas inferiores são geralmente visualizadas posteriormente à tireoide, porque é o sítio onde a gente costuma encontrar elas. Trouxe aqui uma imagem de artigo. Então, esse aqui seria uma paratireoide patológica, uma paratireoide aumentada, por causa de um adenoma ou de uma hiperplasia. Mas vejam que ela é uma imagem ovalada e hipocogênica bem delimitada. Mas vejam que ela é bem menos ecogênica que o parênquima tiroidiano adjacente. Então, as outras alternativas que falam que ela é hiperecogênica, como essa aqui, a gente também já descartava. E essa letra A, são facilmente identificadas na ultrassonografia? Não são. É comum que a gente não veja uma paratireoide no exame cervical normal. Questão 36. Resolução consiste na capacidade de um método de discriminar dois fenômenos discretos. No campo diagnóstico por imagem, a resolução espacial representa o menor espaço entre dois pontos reconhecíveis como separados em uma imagem. Assinar a alternativa contém os tipos de resolução comumente identificados na área de ultrassonografia. Essa é uma das questões mais difíceis da prova, porque essa questão da resolução do ultrassom é um campo bem específico que às vezes a gente não aprende na residência. Então aqui eu não vou ler as alternativas para vocês podem pausar e ler, eu vou passar direto para a nossa revisão teórica para a gente ganhar tempo. Quando a gente fala de resolução na ultrassonografia, são 5 tipos de resolução diferentes. As mais importantes, que são os que vocês já devem conhecer, é a axial e a lateral. Resolução axial é a capacidade de diferenciar entre dois pontos ao longo do feixe de ultrassom. Então o feixe está indo aqui de superficial para profundo, você tem que diferenciar um ponto superficial do ponto mais profundo. Isso é determinado pela resolução axial. A resolução lateral é a capacidade de diferenciar dois pontos perpendiculares ao eixo do feixe. Então aqui, quando você tem dois pontos que estão no mesmo nível, no sentido de superficial para profundo, um mais lateral e um mais medial. A capacidade de diferenciar esses dois pontos é dada pela resolução lateral. E os outros 3 tipos de resolução. Resolução elevacional é aquele que se relaciona à espessura do corte. Quando você está trabalhando no ultrassom com cortes muito espessos, você vai ter artefatos de volume parcial. Você vai ter estruturas que estão presentes em outros cortes, influenciando o que está sendo visto no corte que você está analisando. E esse tipo de resolução está relacionado com com o aumento da ecogenicidade dentro de estruturas císticas. Então, às vezes, você vai ver um cisto, em vez de ele estar bem pretinho, bem anecoico, ele vai ter um pouquinho de eco dentro, vai estar um pouquinho mais hipoecoico. Isso também está relacionado a uma resolução elevacional baixa. A resolução de contraste está relacionada à escala de cinzas, aos tons de cinza que a gente vê na imagem. Quanto maior o número de tons de cinza, maior a resolução de contraste. Quando você está trabalhando com mais tons de cinza na sua imagem ultrassonográfica, significa que você está distinguindo entre ecos de diferença sutil. Você está conseguindo ver pequenos graus de diferença de ecogenicidade das estruturas diferentes. E a resolução temporal, que está relacionada ao número de eventos por unidade de tempo. Basicamente, ela se correlaciona com o PRF, que é a quantidade de pulsos numa determinada unidade de tempo, frequência de repetição de pulso. Então, quanto mais pulsos você tem por unidade de tempo, maior resolução temporal. Então, a gente tinha que conhecer esses cinco nomes aqui para poder acertar essa questão. A resposta correta, então, é a alternativa E. Resolução de elevação, resolução temporal e resolução de contraste. Eles até tentam confundir a gente com alguns outros termos, como Dynamic Range, atenuação posterior, reforço posterior, mas esses são fenômenos do ultrassom, não são termos relacionados à resolução do ultrassom. A resposta correta aqui é a alternativa E, então. Agora, algumas questões de mamografia. Em relação às assimetrias, de acordo com o BIRADS, como é que nós vamos proceder? A. Assimetria focal, identificada em uma ou duas incidências, necessita de controle evolutivo em 6 meses.
B. A simetria global ocupa pelo menos 2 quadrantes e, quando não palpável, necessita de investigação adicional. C. Uma simetria focal que evolui com aumento de densidade em 1 ano, porém não palpável e sim com relação à ultrassonografia, deve ser submetida a controle evolutivo em 6 meses. D. Uma simetria focal estável há 3 anos, entra na categoria de lesões provavelmente benignas e deve ser controlada em 12 meses. E. A simetria identificada em apenas uma incidência representa sobreposição tecidual na maioria dos casos. Vamos ver alternativa por alternativa. A simetria focal identificada em uma ou duas incidências. Então aqui a gente já tem um erro. A simetria focal, por definição, é identificada em duas incidências. Quando você tem uma simetria identificada em uma única incidência, o nome dela é assimetria, ponto. Se você está falando de simetria focal, você está falando de duas incidências. Então isso aqui já está errado. Simetria global ocupa pelo menos 2 quadrantes, até aí tudo bem. Quando não palpável, necessita de investigação adicional. Não, se você tem uma simetria global não palpável, isso é provavelmente uma variante anatômica, é da própria mama da mulher. E se ela não é palpável, não necessita de investigação adicional. C. Simetria focal que evolui com aumento de densidade em 1 ano, porém não palpável e sem correlação do ultrassom, deve ser submetida ao controle evolutivo em 6 meses. Está errado porque uma simetria focal já é BIRADS 3, já precisa de controle em 6 meses. Se ele aumenta de densidade em 1 ano, alguma coisa está acontecendo. Você vai parar de controlar e você vai biopsiar. Não importa se você não, ainda mais se você não está achando uma alteração no ultrassom. Você vai fazer uma biópsia guiada por estereotaxia, você vai tentar pegar tecido, porque isso pode ser uma neoplasia começando. D. Uma simetria focal estável há 3 anos, entra na categoria de lesões provavelmente benignas e deve ser controlada em 2 meses. Não, se a simetria focal está estável há 3 anos, não entra na categoria de provavelmente benigna, que é a BIRADS 3. Entra nas lesões benignas, que é a BIRAD 2, e não deve ser controlada em 12 meses. Daí o paciente vai voltar a fazer screening normal. E é por isso que o correto é a letra E. A simetria identificada em apenas uma incidência representa sobreposição tecidual na maioria dos casos. Sim, verdadeiro. Se você está vendo numa incidência só, isso é uma simetria simples e na maior parte das vezes não tem significado patológico, é só uma sobreposição. 38. Das estruturas anatômicas a seguir, essa é uma questão de anatomia básica. Qual a referência para a divisão dos níveis linfonodais axilares? Quando a gente está trabalhando com os linfonodos da axila, níveis 1, 2 e 3. Se ele é medial, posterior ou lateral a uma estrutura e qual estrutura é que define isso? Essa estrutura é o músculo peitoral menor. Uma questão bem direta, conhecimento básico de radiologia mamária. Questão 39. Paciente, sexo feminino, 60 anos de idade, com quadro de depressão, fadiga e constipação intestinal. Ultrassom cervical a seguir indica uma alteração apontada pela seta vermelha. A gente falou agora há pouquinho, né, das paratireoides, que elas são hipoecogênicas, que normalmente não são vistas. Veja que aqui então a gente tem uma imagem hipoecogênica, arredondada, bem delimitada, posteriormente ao lobo tiroidiano direito. Provavelmente que isso aqui representa um adenoma de paratireoide e uma paratireoide hiperplasiada. Baseado nesse quadro clínico, nessas imagens, qual achado laboratorial espera-se encontrar? A. Baixos níveis de bio-PTH. B. Redução dos níveis de cálcio urinário. C. Hipercalcemia e PTH elevado. D. Redução dos níveis de cálcio ionizado. E. Hipocalcemia e baixos índices de vitamina D. Então ele cobrava que além de você conhecer a manifestação ultrassonográfica do hiperparatiroidismo, nós somos médicos, nós temos que conhecer também a manifestação laboratorial. Nesse caso aqui, o correto é a letra C, hipercalcemia e PTH elevado. Então, duas questões bem parecidas, próximas, que se você conhecesse, você acertaria. E questão 40. Analise a seguir a imagem da mamografia de uma paciente com história pregressa de setorectomia da mama esquerda, seguida de radioterapia. Então, antes de ver as alternativas, vamos dar uma olhada nessa imagem com atenção. O que chama atenção é a grande quantidade de calcificações que a gente observa aqui nessa mama, principalmente nas porções mais superiores, provavelmente nas porções mais laterais. Veja que a gente tem uma grande quantidade de calcificações, mas são calcificações grosseiras, calcificações mal delimitadas, com aspecto um pouco confluente. Vendo as alternativas. A causa mais provável para essas calcificações é esteatonecrose. B. A causa mais provável dessas calcificações é fibroadenoma. C. A morfologia é compatível com calcificações secretórias. D. A morfologia dessas calcificações sugere recidiva de câncer de mama. E. A área de maior densidade decorrente de injeção de silicone livre no subcutâneo. Então vamos para as alternativas. Mais provavelmente fibroadenoma. Não, lembre-se que o fibroadenoma pode calcificar, mas geralmente você vai ver um nódulo e uma calcificação dentro do nódulo. Geralmente uma calcificação grosseira, calcificação em pipoca. Mas geralmente você vai ver uma imagem nodular. Aqui não faz um trajeto muito nodular, então provavelmente está errado. Morfologia compatível com calcificações secretórias. Não. As calcificações secretórias são calcificações intraluminais que estão dentro do ducto.
Então eles fazem um aspecto de tubo, um aspecto de palito, que é bem diferente dessa imagem aqui. A morfologia dessas classificações sugere recidiva do câncer de mama. Essas classificações, se a gente for classificar pelo BIRADS, são classificações do tipo grosseira, e as grosseiras geralmente são benignas. Lembre-se que as classificações suspeitas para câncer de mama são microclassificações, são aquelas pontiformes, são aquelas promórficas finas, pontiformes agrupadas, aquelas bem pequenininhas, que não são tão grosseiras assim. Essas classificações grosseiras, apesar de feias, muito raramente são malignas, quase sempre vão ser benignas. E a área da maior densidade decorrente da injeção de silicone livre no subcutâneo? Não, a injeção livre subcutâneo ficaria mais restrita à pele, não ficaria tão profundamente na mama. E geralmente a injeção de silicone livre faz siliconoma, são imagens mais arredondadas, mais mal delimitadas, um aspecto mais algodonoso, não são classificações tão grosseiras assim. Então esse paciente tem como diagnóstico calcificações grosseiras, muito provavelmente decorrente de esteatonecrose. Por quê? Porque ela já fez uma cirurgia e já fez radioterapia. Essas duas alterações fazem esteatonecrose e provavelmente é por isso que essa paciente tem esse tanto de calcificações grosseiras. Beleza, fazemos um pausa agora e no próximo vídeo a gente continua a partir da questão 41. Muito obrigado.